Fala, meus devs, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Dynamics 365. E hoje a gente continuará aprendendo JavaScript, mas iremos avançar um pouco mais aí dentro do JavaScript. Na última aula a gente viu sobre como colocar eventos em on-chain dentro de um formulário usando o JavaScript, preenchendo valores. Hoje a gente vai fazer isso também, só que a gente vai avançar um pouco mais, vamos um pouco mais a fundo para entender algumas outras coisas dentro do JavaScript que são muito importantes e cruciais para você entrar aí no mercado de programação como o Dev Dynamics. Eu, sem mais delongas, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vou ter que desativar e ativar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para ficar melhor. Aqui já tá legal. Galera, é o seguinte, na última aula a gente fez um JavaScript e eu mostrei para vocês esse Paint aqui, que conforme você vai descendo o nível, você vai usando mais Procode, né? Então, o JavaScript, ele tá no segundo nível de Procode aqui, eu acredito. Tem gente que fala que às vezes os processes do Power Automate, o JavaScript vem antes de plugin, pode ser também. A gente viu na última aula foi o set value, né, do JavaScript. E hoje a gente vai continuar a ver o set value, porém com APIs, tá? APIs e lookups. O que são APIs, galera? API nada mais é do que uma ponte entre dois sistemas. Então, ou entre o mesmo sistema, porém, às vezes você pode utilizar dois sistemas como se fosse um banco de dados. Então, digamos aqui, eu tenho o banco de dados A e eu tenho um sistema B. Opa, não é V, é B. Porra, Ctrl Z. Ctrl sistema B. Como que eu faço para esses dois sistemas se comunicarem? Esse banco de dados A e o sistema B. Eu utilizo uma API de comunicação. A API nada mais é do que uma ponte entre dois sistemas. Dentro de uma API, temos diferentes tipos de solicitação para uma API. Então, o ponto A para o ponto B pode solicitar uma requisição, como sempre vai acontecer, né? Requisição, ele vai sempre solicitar uma requisição, do ponto A para o ponto B, e ele faz isso utilizando uma API, beleza? E o que é essa requisição? Tem diferentes tipos, né? Então a gente tem um tipo chamado post, que ela fala para você criar, por exemplo, um novo registro, crie um registro no banco de dados. É uma solicitação do tipo post, é como se fosse uma adição, certo? Temos também post, patch, atualize um registro no banco de dados. Temos do tipo put, que é parecido também, atualize um registro. Esse aqui, se eu não me engano, ele além de atualizar, ele pode deletar, alguma coisa assim, não me lembro agora exatamente o que é o patch. Mas isso não vem ao caso, eu quero dar um contexto para vocês aqui do que cada coisa faz. Post, put, patch, qual que é a outra? Tem também aquelas. Temos também o get, que é para buscar uma informação dentro do banco. E o delete para, obviamente, deletar algo na API. Não é no banco aqui, é na API do sistema, sei lá. Do sistema, porque o sistema é o ponto B. Então, galera, se eu tenho o sistema A, que é o Dynamics 365, e o ponto B, que é o banco de dados,
como que eu solicito para, por exemplo, fazer a criação de um aluno lá no front-end? Então, digamos que eu estou lá no formulário, vou abrir aqui o aplicativo, vou dar play aqui, vou vir aqui em Contacts, contato, né? Ó, quando eu clicar em New aqui, botar o nome teste, tá? E vou salvar esse cara. O que acontece quando ele está dando saving aqui? Ele está fazendo uma requisição para o banco de dados via uma API. Então, ele está comunicando o sistema A com o sistema B através de uma requisição, que nesse caso aqui foi uma post. Crie um registro no banco de dados. Mesma forma, quando eu vier aqui no contato, eu achar o meu teste lá, clicar em delete e pá, o que ele vai fazer? Vai dar um delete. Se eu quiser atualizar aqui o Susan Burke para Susana, o que ele vai fazer? Vai dar um put, atualiza um registro. E para trazer essas informações aqui, ele está utilizando um get, tá? Basicamente, são essas as solicitações que o banco de dados faz, as requisições que o sistema faz através de uma API. Agora, galera, o que eu vou fazer? Vamos para a prática, tá? Então, eu vou vir aqui dentro da minha solution, que é a que a gente criou, vou clicar em play e o que a gente vai fazer? Vamos praticar para ver como que isso vai funcionar dentro de um código, né? Então, vamos vir aqui em contatos. O que a gente vai fazer? Vamos criar um novo contato chamado, sei lá, teste, como a gente fez teste 1, teste. E o que a gente vai fazer basicamente? Vamos utilizar, na verdade, em vez de contato, vamos utilizar aqui os alunos e a matrícula, que foi o cara que a gente fez, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, o nome do cara é Gabriel, e a idade é 29, e ele é matriculado IES, e o nível dele é graduado, né? E o valor a ser pago é R$ 125. Beleza? Beleza. Vocês concordam comigo que todo o aluno tem que ter uma matrícula? Então, automaticamente, quando eu criar um novo aluno aqui, ele teria que ser vinculado a uma matrícula, certo? Porém, cara, eu quero criar uma matrícula que seja vinculada automaticamente com o ano da formatura, tá? Então, se o ano for 2025, eu quero que o registro, por exemplo, que tem aqui, que é o número da matrícula é 2025, seja salvo, tá? E que me mostre que quando for 2025, automaticamente atualize aqui dentro um campo da matrícula com o ano de 2025. Vocês concordam comigo que para eu conseguir alcançar isso, esse objetivo, eu preciso fazer uma pesquisa dentro do campo dentro da tabela de matrículas, certo? Eu preciso encontrar lá dentro qual que é a matrícula que tem o número 2025. Vocês concordam? E como que eu faço isso de uma tabela para outra, galera? Primeiro que a gente está num contexto de formulários, então a gente precisa usar uma API para fazer essa busca, certo? Que nem eu mostrei aqui para vocês aqui dentro, ó, a gente está no Dynamics, a gente está aqui no ponto a gente tem uma API e a gente vai buscar uma informação dentro do sistema, utilizando uma API de requisição. Como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar isso dentro do nosso formulário lá que a gente criou de aluno, tá? Então, o aluno, vamos ver qual é que é o nome do formulário que eu preciso editar. Aqui, ó, aluno não desistente. Beleza. Vou clicar aqui em aluno não desistente e agora o que eu vou fazer? Vocês concordam comigo que quando eu terminar, ó, 2025, quando eu cliquei fora, isso precisa acontecer automático, certo? Ou seja, um evento precisa ser disparado no momento que eu colocar esse 2025 aqui dentro do ano de formatura. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar um evento, uma trigger dentro desse ano de formatura. Quando ele for mudado, quando tiver uma alteração,
automaticamente o sistema deverá buscar as informações lá dentro da matrícula para encontrar a matrícula que seja igual ao ano de formatura, beleza? Só que o que a gente vai precisar aqui? Vamos anotar aqui, galera. Deixa eu anotar aqui para você. Ó, galera, eu deixei anotado aqui para vocês, caso vocês queiram praticar, tá? Então, se você quiser praticar por si mesmo, pause esse vídeo aqui, vai lá, tenta fazer isso primeiro e depois você volta aqui caso você tenha tido dificuldades, tá? Que daí vocês vão ver e acompanhar a gente fazendo aqui juntos, beleza? Então, quando o campo ano de formatura for alterado, crie um evento dentro do formulário que faça disparar a requisição do tipo get, né? Buscando o número da matrícula que seja igual ao número da formatura, do ano da formatura. Agora, galera, eu vou pedir para vocês fazerem a instalação de duas extensões, tá? Isso vai facilitar pra caramba a sua vida dentro de Dynamics 365. A primeira é essa aqui, ó, chamada de Level Up for Dynamics 365. Então, vocês vêm aqui em Extensions, tá? Extensions Chrome Web, digitem Level Up, é essa aqui, ó, tá? E a outra é o Dataverse REST Builder. Porque o que faz esse cara aqui? Ele vai ajudar a gente a montar uma requisição, tá? Vocês podem usar o ChatGPT também, que ele vai ajudar pra caramba você montar uma requisição. Mas eu recomendo você aprender a fazer via o Dataverse ali, REST Builder, tá? Que vai ajudar bastante realmente a você compreender. Bom, vocês podem ver que a primeira coisa que eu notei aqui é que eu não tenho um campo de matrícula, eu não tenho um lookup apontando para a matrícula. Ou seja, esse aluno não está vinculado de nenhuma forma à matrícula. Da matrícula para o aluno, sim, eu tenho uma matrícula, quando eu crio ela está automaticamente vinculada a um aluno, né? Mas o contrário não existe. Então, ó, se vocês verem aqui, eu tenho um campo de aluno aqui que mostra todos os alunos, se eu quiser selecionar aqui o cara que está vinculado a essa matrícula, certo? O que eu vou fazer, galera? Eu preciso criar um campo de matrícula dentro do aluno, tá? E esse campo, ele vai ser do tipo lookup. Então, eu vou clicar aqui em New Table Column, né? E vou, primeira coisa, conferir aqui o meu prefixo, se é o prefixo correto, né? Que eu já falei. Matrícula do aluno. E vou adicionar aqui um lookup como opcional. Na verdade, como obrigatório, porque todo aluno deveria ter uma matrícula. E a related table desse cara aqui vai ser a matrícula. Vou salvar aqui, esperar ele criar. Ele já criou aqui, então ele vai estar na lateral. Vocês arrastam ele aqui para dentro do formulário. E o que a gente vai fazer agora? Dentro do ano de formatura, nós vamos criar um evento. No onChange desse campo, nós vamos criar um evento. Lembra na última aula que a gente fez um JavaScript, né? Então, a gente fez esse aqui, set graduado fields. Esse JavaScript ele já existe. Ou seja, normalmente utilizando a boa prática de manter um script por formulário, a gente vai usar o mesmo JavaScript, o mesmo arquivo no caso, só vamos criar outra função e vamos chamar ela aqui no nosso Event Handler. Vamos criar uma função aqui então chamado set matrícula aluno, que vai estar sendo chamado no onChange e a biblioteca é a QCP aluno, que é a que a gente criou anteriormente. E o que a gente vai fazer? Vai clicar em Pass Execution Context para passar essa informação aqui do formulário inicialmente, tá? Vamos clicar em Done aqui. E antes, galera, ó, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Olhe como é feio um erro quando ele não está bem setado. Imagine o usuário final lá, o cara que está usando o seu sistema, ele vai entrar dentro do Dynamics, né? E vai lá utilizar, então, pense numa empresa gigante que ela vai criar um aluno aqui dentro, né?
Então ela vai clicar em New aqui, New aluno, vai clicar em Gabriel, vai colocar a idade, e aí ela vai colocar o nível do aluno e vai colocar o ano de formatura. O que a pessoa está esperando é que a matrícula do aluno seja automaticamente preenchido, porque isso já tinha sido desenvolvido. Se eu botei 2025 e dei um clique fora, olha o erro que aparece para a pessoa. Por quê? Deu erro de script, possivelmente eu utilize, olha o log aqui do erro. Então vocês podem baixar aqui e ver que o erro é Web Resource Method does not exist. O método dentro do recurso não existe. A gente precisa criar o método. Ou seja, esse é um erro muito comum que aparece aí dentro de problemas de JavaScript. Se acostumem com ele. É muito importante vocês conseguirem interpretar esse tipo de erro, tá? Como que a gente interpreta um erro? A gente baixa o log e lê ele. Vê o que esse cara está nos dizendo. Ele está nos mandando uma mensagem, cara, esse cara aqui. Então ele quer. A gente consegue interpretar esse erro simplesmente lendo ele de uma forma devagar, tá? Tipo, às vezes tem coisas aqui que realmente não prestam. Mas ele vai dizer aqui que tá os erros, os detalhes do erro, ó. O nome está no onChange, na função setMatrícula, no JavaScript QCP aluno, tá bom? Bom, só queria fazer esse parênteses aqui e mostrar para vocês. Agora, como que a gente vai fazer, né? Vamos duplicar essa function aqui, que já existe, e vamos colocar o nome certinho, né? O setMatrícula aluno, que foi o que a gente já criou, né? Essas duas linhas vão ficar iguais, porque o execution context ele vai ser passado através daquele parâmetro lá que a gente marcou lá no formulário, e esse form context ele vai pegar o contexto inteiro do formulário. O que a gente vai precisar aqui, tá? Ó, aqui a gente tem o ano de formatura, QCP ano de formatura. Como que eu vejo o internal name desse cara? Você pode utilizar o level up que você instalou e clicar em logical name. Você vai ver que aqui tem QCP ano de formatura. Ou você pode ir ali na solution e ver o internal name dele também, vai funcionar. Só que aqui você poupa mais tempo, beleza? Beleza. Então, esse aqui eu não vou precisar, o nível do aluno. Eu vou precisar do valor? Não. Isso aqui, esse if else, também não vou precisar. O que eu vou precisar fazer agora, galera? Nesse ano de formatura, eu vou precisar, basicamente, buscar, pegar o valor dele, né? Então, eu vou dar um ponto get value aqui para pegar o valor dele. Se vocês precisarem de ajuda para montar JavaScript, usem o ChatGPT que ele, cara, provavelmente ele vai escrever tudo lá para você e você vai desmembrando as coisas, tá bom? O que eu vou fazer com esse ano de formatura? Agora eu preciso fazer um request, certo? Ou seja, eu tenho o ano de formatura, que digamos vai ser aqui 2025, e eu preciso ir lá na minha tabela de matrículas e encontrar qual é a matrícula que é a 2025, que no caso é essa aqui, que é o número da matrícula, tá? E como que vai acontecer esse rolê, galera? Os lookups, os campos de lookups, eles são vinculados com três opções. Ou seja, um campo de lookup ele tem três informações dentro de um campo de lookup, que é o ID desse cara, que vai ser esse cara gigantão aqui, ó. Esse é o ID sempre do registro que você tá. Então esse registro aqui representa esse ID. O nome da tabela, que no caso é essa aqui, que é CP matrícula, e o, o tipo de registro, tá? Que também é uma informação que vem dentro de um lookup. Ou seja, o nome da tabela, o tipo de registro e o ID desse cara. Beleza? Show de bola, galera. Vamos prosseguir. Como que a gente vai fazer essa requisição? A gente tem que buscar agora lá do alunos para essa tabela. Então vamos abrir aqui o nosso Dataverse REST Builder. Ele vai pedir aqui a URL ambiente, a gente vai colocar essa URL aqui e vamos dar um get access token nessa URL aqui. Vai pedir para autenticar, beleza? Porque ele está fazendo uma requisição externa para dentro do Dynamics.
e ele vai checar os tokens e tudo mais, ver se está tudo certo. Vamos clicar aqui em New Collection e New Request. Qual que é o tipo do request que a gente quer? A gente quer dar o retrieve em múltiplos registros, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, se eu botar single, ele vai pedir o ID do cara. A gente não tem o ID dele, a gente precisa descobrir. A gente precisa usar um outro campo para descobrir esse ID. E como que a gente vai fazer? Retrieve multiples. Tem vários tipos aí, galera, de request que você pode utilizar. A version, vamos utilizar a última. O processo é síncrono ou assíncrono? Qual a diferença? Galera, um processo síncrono vai pausar o usuário de continuar o desenvolvimento enquanto não receber uma resposta daquela requisição. Ou seja, o ponto A, o Dynamics mandou a requisição e é síncrono, ele vai mandar essa requisição e vai pausar o usuário de continuar qualquer alteração enquanto ele não receber uma resposta lá do banco de dados. Já o assíncrono, ele vai fazer isso por trás dos panos e vai permitir o usuário continuar fazendo o que ele tem que fazer. Nesse caso, vamos fazer um assíncrono, porque é o que a gente quer. Token header, não temos token, é uma conexão direta. E agora o que interessa? A tabela que a gente vai procurar. Aqui é matrícula, QCP matrícula, e ele vai pedir o column aqui, né? A coluna que a gente quer buscar. A coluna número de matrícula é QCP número de matrícula. Então, vamos colocar aqui. Agora ele já tem até o número de matrícula selecionado. Às vezes você nem vai poder. Aqui, na verdade, não é o filtro que você está fazendo, é as colunas que ele tem que trazer para você. Ele está te perguntando aqui o seguinte, ó, qual tabela que você quer buscar? Aí eu falei aqui, matrícula. Aí ele está falando, qual coluna você quer que eu traga para você? Caso você não selecione nenhum, ele vai trazer muita coluna, ou seja, é um desperdício, porque pense que cada coluna são informações extra que talvez você não vai precisar, ou seja, o arquivo ele é mais pesado. Pense que o cara está usando uma 3G, ele vai pagar mais por estar trazendo mais coisas, ou às vezes vai até dar uns limites de API aí por conta de você não ter selecionado o campo que você quer trazer. Qual campo que você quer trazer? O ID, que é essa informação aqui que a gente quer trazer, ó. Esse 818, sei lá o quê. E é esse campo que a gente quer trazer. Agora o filtro, agora sim a gente vai fazer um filtro. Como que eu vou filtrar isso? Tipo, ele está perguntando assim, cara, tá bom, você quer trazer múltiplos registros, mas assim, como é que você vai filtrar isso? Como é que você sabe qual o tipo de filtro que eu tenho que utilizar para trazer o registro que você quer? E aí você vai colocar aqui, número da matrícula é igual a o valor que você vai colocar como dinâmico, ou seja, que nesse caso seria 2025, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Beleza? Configuramos aqui e vamos clicar em XRM Web API. Ele vai montar aqui vários tipos, ó, galera. FET, ignorem esses outros aqui por enquanto. Vamos utilizar o mais utilizado, que é o XRM Web API, tá? Vocês vão copiar esse rolê aqui, vão colar aqui. E lembra que eu deixei o nosso número de matrícula aqui em branco lá, né? Aqui eu deixei ele em branco. É porque a gente vai usar a nossa variável que a gente criou para colocar ela aqui, certo? E, ou seja, como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar ela como uma variável. Então, EQ mais ano de formatura, tá? É assim que vai ficar o nosso registro. Ou seja, na verdade, isso aqui ainda vai ter que ter uma aspas, ó, galera. Porque é um texto. Então, ele vai colocar entre um texto. Lembra que tem diferença de texto e número? Ele não vai buscar por um número. Esse campo aqui, ele é do tipo texto. Ó, se eu botar aqui, ele vai deixar eu salvar. Ele é do tipo texto. Então, a gente tem que colocar
esse ano de formatura como se ele fosse um tipo de texto, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos adicionar uma linha, uma aspa duplas e depois uma aspa simples. Ele vai ficar número da matrícula equals 2025 como se fosse um texto. Aí ele já buscou aqui o ano de formatura, get value, e depois ele atribuiu aí dentro para o nosso request, ou seja, ele vai chamar a Web API do Dynamics e dizer, cara, me traga múltiplos registros que tenham essas condições dentro da tabela matrícula. Dê um select, ou seja, o select é o campo que ele precisa trazer, retornar para a gente, fazendo esse filtro aqui, QCP matrícula igual a ano de formatura. Beleza? E aqui ele já montou para nós o retorno. Ó. O que ele vai retornar aqui, que é o GUID, né? Que é o ID daquele cara ali, que a gente vai precisar para utilizar ele como no set value, tá? Vamos testar primeiro isso aqui antes de continuar. Vamos lá no nosso... Vamos copiar esse JavaScript aqui. Clicar aqui no set matrícula aluno, abrir a nossa biblioteca e colar aqui dentro, ó. Tá aqui o nosso set matrícula aluno, beleza? Feito isso, galera, vamos clicar aqui em Done e vamos abrir novamente lá o aluno. Agora, o que vai acontecer? Se eu clicar, muito provavelmente ainda vai dar erro, porque tem às vezes algum erro dentro do JavaScript, né? Mas se eu colocar aqui ano de formatura 2026, não deu erro, isso é um bom sinal. Agora, a gente vai ver o que exatamente está acontecendo no JavaScript, né? Vou apertar F12 aqui no meu teclado para abrir essa aba de o desenvolvedor aqui no Google Chrome, né? Vou apertar Ctrl P e vou buscar aqui o QCP aluno, certo? E aqui vocês vão ver que está o JavaScript de vocês. Agora, vamos ver ele rodando aqui. Eu abri o QCP aluno, botei um breakpoint, um ponto de parada na linha 33, que isso vai significar o seguinte, que ele, quando chegar na linha 33, ele vai parar. Ou seja, eu quero que ele pare na linha 33. Vou dar um F5 aqui, que ele vai bugar, bugou aqui, porque eu estava com a outra aba aberta. Deixa eu atualizar aqui de novo. F12, Ctrl P, QCP. Aqui abriu o JavaScript, coloquei o breakpoint na linha 33. Agora, eu vou colocar aqui o ano de 2024. Pá! Cliquei fora. Não disparou por algum motivo. O ano de formatura não disparou. Deixa eu botar aqui 2025. Não disparou de novo. Set matrícula aluno. Ah, isso aqui... Ah, galera. Eu acho que ele não publicou o meu JavaScript, tá? Estou aparecendo como offline aqui. Vou republicar e já volto aqui em um minuto. Beleza, galera, eu terminei de publicar, mas é importante que vocês vejam esse tipo de erro, cara, porque isso é comum, entendeu? Esse tipo de erro que aparece, que nem agora ali, que a gente acabou de fazer, é um tipo de erro comum que vai acontecer na sua vida como desenvolvedor. Você precisa saber lidar com isso aí. Por isso eu não vou excluir essas partes, eu vou deixar aqui vocês olhando isso, porque às vezes você vê, acontece isso também, tá? Então, o que eu fiz? Vou apertar de novo lá F12, Ctrl P, QCP aluno, vou botar o breakpoint na linha 33, como eu falei antes, e vou aqui alterar para 2026. 2026. Ó, agora ele disparou, ele chegou aqui, pegou o form context, as informações do contexto do formulário, e ele vai pegar o campo agora, QCP ano de formatura, o valor desse campo, que é 2026. Show! Pegou aqui, ou seja, se eu botar o mouse em cima, eu vejo 2026. O que acontece agora? Se eu botar aqui no ano de formatura, ó, ele vai estar em 2026. Select não sei o que, vai buscar aquele campo QCP matrícula ID lá da matrícula, com um filtro aonde o número da matrícula seja igual a 2026, tá? E agora, quando a gente envia uma requisição, a gente tem que esperar uma resposta, como se fosse enviar uma carta, um e-mail. A gente mandou um e-mail, tem que esperar a outra pessoa responder, certo?
Então, a gente bota um breakpoint dentro aqui na linha 38, por exemplo, ou na linha 37 e dá um play. Ó, ele respondeu que deu sucesso, a requisição foi um sucesso, ou seja, tipo, retornou, deu tudo certo, os parâmetros estão certos, porém veio vazio. Por quê? Porque não existe nenhum ano de formatura com 2026 lá na matrícula, certo? Com o número matrícula igual a 2026. Vou dar um play para continuar aqui. Eu dou o play sempre que eu quero que continue para eu passar para a próxima. E agora eu vou botar um número que existe lá dentro, tá? Que, ó, é o 2025. Lá na matrícula a gente criou antes um 2025. Já disparou aqui, pegou o ano de 2025, caiu aqui no meu request. Vou dar um play aqui. Ó, o array veio 1, ele retornou um valor. Se eu botar aqui o mouse em cima, eu vou ver que tem uma tabela. E essa tabela tem essas informações que eu pedi, ó, QCP matrícula ID, que é exatamente o cara que eu solicitei para ele me trazer, certo? Então, se eu continuar aqui, ele vai cair dentro de um for, porque o for ele vai fazer uma iteração dentro daquele registro quando é um array, tá? Se você não sabe sobre array ainda, o for, o while, pesquise sobre isso, tá? Talvez a gente vai aprofundar um pouco mais para frente, mas não é o momento aqui agora. E ele vai pegar basicamente o resultado. E o resultado vai ser o que eu solicitei, que é aquele 8118DFF. Ou seja, se eu vir aqui lá na matrícula, deixa eu dar um play aqui, lá na matrícula 2025, 818DFF. É esse cara aqui que eu estava buscando. O que falta agora, galera? Falta colocarmos automaticamente esse registro, quando for 2025, dentro aqui. Quando for 2025, ele tem que automaticamente setar esse cara para cá, certo? Como que a gente vai fazer isso? Set value. Só que tem uma diferença. Lembra que eu falei para vocês do lookup, que ele tem três tipos de registro para você dar um set value? Se a gente comparar aqui o set value desse cara aqui, por exemplo, o set value 2025, esse cara é de um tipo inteiro, certo? Ou seja, é um número. Beleza, barbada de você colocar, porque é só colocar um número. Agora, o lookup não é tão simples assim, porque a gente vai precisar utilizar um outro, vamos precisar colocar um array dentro. Um array nada mais é que mais de uma opção. Mais de uma opção para setar esse campo. Não é somente o 2025, não é só o valor. A gente precisa colocar o ID, o tipo e o nome da entidade, que são três opções. Só que como é que a gente faz isso? A gente coloca as três opções dentro de um array, tá? E dentro de um array a gente consegue setar um valor para o campo de lookup. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. Um, que é o mais difícil, a gente já tem, certo? Que é a matrícula ID. O outro que a gente precisa é o entity name, o nome da tabela. Deixa eu botar aqui, nome da tabela. Nome tabela. Qual que é o nome da tabela? É o internal name daquela tabela, que é o QCP matrícula. A gente não vai botar assim, né? Vamos colocar assim, QCP matrícula, beleza? Ou seja, a gente já tem dois dos três. Qual que é o terceiro, galera? Terceiro é o nome. Deixa eu tirar aqui da frente, cara. Pô, não tinha visto. O terceiro, galera, é o nome do registro. Detalhe, a gente tem o nome do registro? Não, não temos, certo? A gente pediu para o cara só nos trazer o matrícula ID. Como é que a gente vai fazer? Vamos botar vírgula aqui no select. Vamos lá no aluno e ver o logical name do cara. Que na verdade não é no aluno, é na matrícula. Vamos aqui na matrícula, vamos ver. O número da matrícula é esse cara aqui, certo? É o cara que a gente fez o filtro.
Então, no select, além do ID, eu preciso trazer o número da matrícula para poder colocar como informação no nosso lookup. Então, vai ser o nome registro, vai ser o resultado barra isso aqui. Agora ele vai trazer as três informações que eu preciso para complementar o meu lookup. Ou seja, vai trazer o ID, que é o ID, o nome do registro, que é o name, e o último, que é o nome da tabela, que é o entity type. Esses são os três registros que você precisa ter em mente quando você for setar um lookup. Agora, galera, vou fazer o seguinte. Vou colocar esse campo, deixa eu até pegar aqui minha colinha. O que eu vou fazer aqui diretamente? Eu vou colocar esses caras todos dentro de um array, tá? Eu preciso criar um array, que nem eu falei para vocês. Então, eu vou criar aqui um array lookup, que vai ser, o array você define com colchetes, tá? E chaves dentro, para você ter as informações dentro daquela variável aqui dentro. Então, quais são as três que eu falei para vocês? O ID, o name e o entity type. Então, o ID vai ser o cara que eu coloquei aqui, que é CP matrícula. O name vai ser o nome do registro. E o último, o entity type, que vai ser o nome da minha tabela, tá? Tenho o meu lookup, as minhas informações que eu preciso do meu lookup. Agora, o que eu vou fazer? Dar um set value, que é o que a gente viu aqui em cima. Ó, ano de formatura set value. Só que vocês, para verem aqui, ó, em vez de ano de formatura, o que eu vou pegar? Qual que é o nome daquele campo lá que está dentro do nosso aluno? QCP matrícula do aluno. Esse é o campo que eu preciso do get attribute, tá? Aí eu vou colocar aqui matrícula aluno, matrícula aluno.set attribute array lookup. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Se vocês não entenderam, vão lá no ChatGPT, discutam com ele ou comente aqui que eu vou também, vou com certeza fazer com vocês aí, responder as dúvidas, tá? Que precisa. Show! O que a gente precisa fazer? Precisa publicar o JavaScript novamente. Vou vir aqui na minha library, Ctrl A, Ctrl V, Save and Publish, e vou esperar publicar aqui. Salvar e publicar. Salvou e publicou. Vou vir aqui no meu aluno. Vou dar um Ctrl F5 na tela, porque o Ctrl F5 vai limpar o seu cache, daí você não tem problema de ter cache envolvido. Então, vou colocar aqui 2026, não vai acontecer nada. Vou colocar aqui 2025, também não aconteceu nada. Vamos descobrir o porquê. Abriu F12, Ctrl P, QCP aluno. Ó, deu erro aqui no attribute. Matrícula aluno, set attribute is not a function. Ó, não existe o set attribute, é set value. Muito bem. E outra, eu vou validar aqui dentro, porque senão ele vai fazer para todos os registros. Eu vou validar aqui o seguinte, se... Não, nem preciso validar, porque esse for aqui ele já vai começar somente se o resultados tiver. Enfim, vou voltar lá, corrigir o erro ali no JavaScript. Vocês viram que agora ele não jogou o erro na minha cara, que milagre. Mas se vocês forem ver aqui no console, tá aqui o erro. Ele deu o console.log com entity vazio, depois ele encontrou, ó,
o 2025 com aquelas informações, só que aí deu erro lá no set attribute, tá? Eu alterei ali, vou publicar, save and publish. Não preciso publicar duas vezes, só uma já basta. Ctrl F5. Não achou nenhum. Também não deu certo. PCP. Set attribute array lookup. Ainda está com o valor antigo. Ctrl F5. Ctrl P, que é CP aluno. Atualizou para set value. 2026. Não deu nada. 2025. Pronto. Está aqui o nosso lookup. Então agora, se a gente criar, por exemplo, uma matrícula chamada 2027, vou salvar, vou clicar em aluno, vou criar um novo aluno, João, idade 28, nível graduado, o ano de formatura foi para 2025, vou botar 2027, setor aqui para 2027, porque ele buscou lá na tabela de matrícula automaticamente. Se eu clicar em cima, descartar as changes, eu consigo ir lá direto para essa matrícula. Tá bom, galera? Vou encerrar esse vídeo porque já ficou muito longo, 40 minutos de vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima.